Vocês viram que o jornalista e apresentador José Luiz da Atena se filiou hoje ao PSB? Esse é o seu 10º partido. O evento aqui em Brasília contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Empreendedorismo Márcio França, ambos do PSB. Esta é a 5ª vez que o jornalista ensaia disputar uma eleição. Nas outras vezes, ele acabou desistindo no meio do processo. Existe a possibilidade de Atena se juntar à deputada Tabata Amaral para formar uma chapa do PSB para a eleição municipal de São Paulo no próximo ano, ele como vice. Bom, ao discursar, Datena disse que o Brasil esteve próximo de uma ruptura, elogiou Geraldo Alckmin e Tabata Amaral. Vamos acompanhar o que ele disse? Não esqueça de comentar e dar o seu like. Em primeiro lugar, meus amigos e minhas amigas, é uma honra tão grande estar aqui entre vocês, que eu que vivo de palavras. As mesmas horas que o nosso líder passou do ônibus, eu passei falando a minha vida inteira, desde menino, para poder contribuir na casa de um cidadão que era porteiro da Secretaria da Fazenda, de uma senhora que costurava bolas. Descobriram que eu sabia falar e eu comecei a fazer rádio em Ribeirão Preto. E com o pouco que eu ganhava, eu ajudava a família a sobreviver. Mas num momento como esse, em que foi dito aqui que eu falo 5 horas e meia por dia, mas num momento como esse eu me confesso, primeiro que surpreso com quem eu sou. Se eu fosse tudo isso que falaram aqui, certamente eu seria presidente da República hoje e o Alckmin estaria do meu lado. Eu não mereço o que foi dito sobre mim. Eu preciso ainda provar muita coisa para merecer isso. Eu não vou dizer nomes específicos, porque eu sou muito ruim de nomes. Eu saí de um período terrível de cirurgias que tive que enfrentar agora. Estou aqui com extrema dor, mas com uma felicidade tão grande que eu nem sinto essa dor que eu deveria estar sentindo. Estou sob efeito de remédios, mas a minha vontade de estar aqui foi tão grande que eu superaria quaisquer obstáculos para estar com gente tão importante e que me fazem sentir tão pequeno diante da história de vocês. Quando eu ouvi falar de Miguel Arraes, de Eduardo Campos, o meu corpo inteiro ficou arrepiado. Quando eu ouço falar das figuras desse partido, eu de fato me sinto um grão de areia numa praia imensa de um lago azul. O Brasil sofreu tanto nos últimos anos com uma imbecilidade tão grande que se chama polarização, com dificuldades enormes por não saber entender o que é democracia, e democracia é a única coisa que salva um país. Ideias diferentes têm que ser toleradas. O princípio democrático é o princípio do contrário. Nós estamos precisando de gente que não só faça política, mas que governe, porque há uma diferença muito grande entre fazer política e governar. Governar significa pensar em por que os senhores foram eleitos. E só há uma palavra que define uma eleição: é povo. Tem muita gente que chega nas principais casas do país, e principalmente a presidência da República, e se esquece que é apenas o inquilino do poder. O dono do Brasil é o povo brasileiro. E quase nunca o povo brasileiro é lembrado dessas discussões que demandam emendas, cargos e assim vai. Eu não serei longo, porque o discurso de Gettysburg do Lincoln teve 250 palavras num campo sagrado, e esse discurso selou uma divisão de um país que hoje é econômica, militarmente, a maior nação do mundo, porque começou com um grande estadista, com uma Constituição que tem 4 ou 5 páginas e que não precisa ser emendada toda hora. Então, há muito pouco a dizer de minha parte, mesmo porque eu, que repito, estou acostumado a arrumar palavras desde pequenininho, não consigo tê-las nesse momento no meu cérebro e tenho, como disse meu irmão querido Cajuru, no meu coração.
Eu chorei a primeira vez que entrei aqui porque vi meu filho. Chorei quando o Cajuru discursou e senti na minha alma tudo aquilo que foi dito sobre o Brasil, sobre o que é o partido, sobre a grandeza desse partido e sobre a certeza de que aqui só há gente de bem. Quando eu entrei na sede do partido, eu disse a Tabata, que coisa impressionante, eu estou experimentando uma sensação que dificilmente eu experimentei em outros lugares que fui. Bom, eu sou o político mais vitorioso desse país, que eu concorri em 5 eleições e não perdi nenhuma. Aí dizem assim, mas você desistiu 5 vezes? Eu não desisti da política, foi a política quem desistiu de mim, senão não estaria aqui. Quando apalavraram coisas e assinaram coisas comigo que não cumpriram, eu imediatamente virei as costas e fui embora, porque vi que ao meu lado não havia parceiros, não meus, mas do povo brasileiro. E por isso eu decidi esperar o momento certo em que aparecessem as pessoas corretas para que eu pudesse disputar uma eleição. Coincidência ou não, a última vez que eu estive bem perto de participar de uma eleição, estávamos meu irmão Márcio, minha referência Geraldo Alckmin, numa sala ao lado do doutor Eduardo, que é meu advogado, quando o presidente Alckmin recebeu uma mensagem que ele mostrou a todos nós do presidente Lula, convidando-o a fazer uma composição que parecia ser um bicho de 7 cabeças. Mas a resposta estava ali. O presidente, como é uma pessoa de palavra, disse assim, Datena, você tem diferença com o Lula? Tem algum problema o ser candidato com o Lula? Eu falei, não, as diferenças que eu tive com o presidente da República foram diferenças banais. Aliás, eu perdi o meu primeiro emprego na TV Globo porque apoiei o Lula contra o Collor, porque fui a um comício do Lula apoiá-lo contra o Collor e fui demitido da TV Globo 3 meses depois por causa disso. Eu gosto do Lula, mas nem sempre a convivência é uma convivência amiga a vida toda. Voltou a ser logo depois, quando ele me pediu o apoio a ele dessas últimas eleições. Eu disse que não era correto, porque se eu não ia apoiar o Bolsonaro, também não ia apoiá-lo e nem a ninguém. Mas foi nessa reunião em que nós vimos em que cabeças diferentes salvaram um país do momento mais crítico depois da ditadura militar, em que nós estávamos perto, muito perto, de um golpe, de uma perda de liberdade, de uma situação que iria levar o país a um retrocesso terrível. Não tenho dúvida que, com a experiência do Márcio e a grandeza do nosso presidente Alckmin, essa sua parceria com o Lula salvou o Brasil de negativismo, salvou o Brasil de coisas terríveis que estavam por vir, salvou o Brasil de extremismos, porque democracia é respeitar gente de esquerda, porque a gente de esquerda é muito boa, de respeitar a gente de direita, porque a gente de direita é muito boa, de respeitar o centro, porque tem centro que é centrado realmente, e sempre execrar extremismos de quaisquer lados que estejam. A história prova isso, então há muito tempo tivemos um nazi-fascista canalha de um regime que execrava homossexuais, que execrava negros, que execrava pessoas com necessidades especiais. Não faz muito tempo o homem não aprende com a história, com a Segunda Guerra Mundial, com um regime de extrema-direita fascista que eliminou 50 milhões de pessoas, que matou 6 milhões de judeus. Um regime de extrema-direita.
e logo ao lado dele Stalin matando 70 milhões de pessoas, Mao Tse-tung tirando do povo comida para fazer armas nucleares, regime de esquerda. Extremismo não leva a lado nenhum. E o Brasil estava mergulhado numa onda de escuridão e extremismo que nos fez lembrar muito de perto a ditadura que a gente não quer ver de novo passar perto desse país. Não tenho dúvida que a temperança do presidente Geraldo Alckmin, com a capacidade do presidente Lula, com a correção do presidente Lula, ninguém é presidente da República 3 vezes por acaso. Essa união fez com que forças que ameaçaram o país fossem afastadas do poder. E até isso serve para ensinar essas forças, se quiserem voltar a presidir o Brasil, que o façam de forma democrática, por via democrática, porque não existe outra via que não seja a democracia para salvar o país. Eu não quero ter inimigos, eu não vejo o Brasil como um país dividido, eu não vejo o Brasil dividido em fronteiras de estados, e nem tamanho de cidade, e nem se São Paulo é maior que qualquer cidade do país, e nem se São Paulo é a locomotiva do país, não. São Paulo é uma cidade que, independente do seu tamanho, tem o mesmo problema que o país inteiro tem. E é o problema que mais é deixado de lado quando o crime organizado nesse país cresce a cada dia que passa, e o pior, se mistura a política elegendo pessoas, financiando campanhas e colocando dentro da nossa sagrada casa que está aqui ao lado, pessoas que representam o crime organizado, colocando em assembleias, em câmaras, pessoas que representam o crime organizado. A nossa cidade, a cidade de São Paulo, está perto de uma mistura simplesmente inaceitável de que pessoas estão usurpando o poder em nome do crime organizado. E há que ter gente com coragem, como a Tabata, para enfrentar essa situação. São Paulo tem situações que você não consegue distinguir quem é quem. São Paulo tem investigações sobre um transporte coletivo onde 15 empresas continuam rodando, talvez sob ordens do PCC, que continua recebendo dinheiro de quem pega ônibus em São Paulo. São Paulo tem algumas privatizações que fogem à realidade. São Paulo tem gente que não é quem parece ser. Nós estamos próximos de uma ruptura democrática. E não falo só de golpe militar, não. Ruptura democrática, porque nós não podemos permitir que criminosos representem o povo brasileiro. Nós não podemos admitir que o povo brasileiro procure o Tribunal do Crime para resolver questões que só devem ser resolvidas dentro da lei. A situação do país é muito séria e eu não ouço quase que ninguém se levantar contra isso. Isso está tão dentro da nossa convivência diária que parece que o povo está, por catarse, aceitando a ruptura do sistema legal do Brasil. A primeira coisa para você enfrentar essa matança, essa roubalheira, inclusive política, é a nossa Constituição, é a nossa tábua de leis. A nossa tábua de leis tem quase 100 anos e precisa e deve ser reformada. A nossa Constituição, ela tem que ser chamada todo dia para colocar para fora do poder gente que não nos representa, gente que não representa o povo e que representa interesses escusos e que não podem se misturar a vocês, porque vocês
são os dignos representantes do povo. Isso eu vejo todo dia e parece que é uma coisa normal. Nós não podemos perder o nosso direito de nos indignarmos quanto a isso. E é por estar ao lado de gente de bem e de coragem que eu jamais perderia esperança nesse país. Como disse também o presidente Alckmin, o Brasil é um país que deu certo por causa da miscigenação de raças. O Brasil tem sotaques diferentes. O Brasil tem povos de origens das mais variadas. Mas quando o poeta chegou no Rio de Janeiro fugindo da perseguição aos judeus da Segunda Guerra Mundial, ele falou assim, olha, enquanto raças se degladiam em campos europeus, aqui as mesmas raças convivem em plena harmonia numa natureza que virou cidade, que era o Rio de Janeiro. O Brasil é um só. E o objetivo dos senhores eleitos pelo povo também é um só. É lutar por esse povo e afastar desse povo qualquer possibilidade de insegurança habitacional, alimentar. Milhões de pessoas, no momento que eu estou falando agora aqui, estão morrendo de fome no país. Afastar a indiferença com as nossas escolas, um país que não pensa na sua educação, joga fora o seu futuro. Deixar de falar que previdência, que aposentado é um peso para o país. Ora, a velhice, ela é inevitável. Eu já estou na velhice, muitos de vocês são jovens, serão velhos um dia. Tem que ser respeitados e tem que ter os direitos que tiveram, porque cada um construiu esse país, colocou aquele tijolinho daquela ponte, asfaltou aquele pedaço de estrada. Os nossos aposentados não podem ser esquecidos. Não se pode negar campos de trabalho que agora estão sendo recuperados. O Brasil chegou a ser a 7ª potência do mundo, com 14 milhões de desempregados. Nós não podemos ter voltado a ser o supermercado do mundo, o maior produtor de alimentos com estabilidade mundial, e temos 33, 34 bilhões de pessoas que morrem de fome. Como é que você pode morrer de fome no paraíso? Isso é impossível. Temos que valorizar o nosso agro com commodities, com exportação, claro que sim. Mas temos que valorizar também a nossa indústria. Não há que ter luta de classes. Os empresários têm que ser incentivados para contratar esses milhões de desempregados que estão por aí. O nosso país é um país pacífico, mas acho que deve se defender dessa loucura que é o nosso entorno. Com ditaduras ou de direita ou de esquerda instaladas nas nossas fronteiras. Isso pode contaminar o nosso continente e colocar em risco o país mais rico de todo o planeta. Mas o que tem de bom no Brasil mesmo, além de reservas de água doce, de petróleo, além de minerais que ninguém tem, além da nossa floresta amazônica, não queremos mais bases militares americanas instaladas aqui com o pretexto de defender países, porque imperialismo só defende império, seja ele qual for. Nós queremos condições para a nossa nação se desenvolver de forma pacífica, segura e serena, porque o povo brasileiro é sereno. Mas quem não conhece a história do Brasil sabe que para conseguir essa serenidade, muita gente derramou o seu sangue e das suas famílias. Não confundam serenidade com covardia. O nosso povo é um povo forjado na história de sangue, suor e lágrimas de gente corajosa. É o que eu estou vendo aqui nesse momento, é o que eu estou sentindo aqui nesse momento, pessoas que estão empenhadas em lutar pelo povo, para o povo e sempre pelo povo, pela democracia, que é o único caminho que nós devemos seguir. Só para encerrar,
no meio de tantas pessoas brilhantes e inteligentes, que eu não vou nomear, no meio de tantas pessoas importantes e fantásticas que aqui estão, eu sinceramente me senti feliz quando pela primeira vez me sentei com o João e com a Tabata para um almoço e percebi na juventude desses meninos e da vontade desses meninos e da honestidade desses meninos, como é legal você juntar esses jovens com os nossos cabelos brancos e sentir que eles são a evolução da espécie. Se nós velhinhos já fizemos o que tínhamos que fazer, esses jovens são fantásticos. Cada vez mais as mulheres têm o seu papel importante na nossa nação. Cada vez mais o preconceito tem que ser execrado. O Brasil teve 400 anos de escravidão. Foi o penúltimo país do mundo a acabar com a escravidão. O último foi Macau, que era a possessão portuguesa. Como é que se diz que aqui não há racismo contra negros? Como é que se diz que aqui não há preconceito contra nordestinos e pobres? É execrável quando eu ouço isso, porque não é verdade. Todas essas barreiras estão sendo jogadas por terra por mentes brilhantes que já fizeram a sua parte e vão fazer, mas também por essa juventude que chega com essa perspectiva nova. Eu acredito muito, mas muito mesmo, na Tabata como estadista. Acredito demais, porque senti nela não só preparo, mas também a valorização dos principais preceitos que nós temos, religiosos ou não. Eu sou muito crente em Deus, mas não precisa acreditar em Deus para ser honesto. Um dos maiores filósofos do mundo, que era ateu, Schopenhauer, tinha a forma dele pensar. Ele dizia, olha, eu não acredito em Deus, mas é muito triste não acreditar em Deus. Agora, se a pessoa não acredita em Deus e segue os parâmetros da lei e quer observar que estender a mão ao próximo é importante, tanto faz se ele é religioso ou não. Eu vivo em Cristo, amo Cristo e sou feliz assim, mas eu respeito quem não acredita em religião nenhuma, mas acredita na solidariedade humana. É uma honra estar entre vocês. Darei o que me resta dessa minha existência. Eu estou muito mais próximo da linha de chegada do que de partida, mas essas últimas voltas da pista da vida eu dedicarei a esse partido e ao povo brasileiro. Bom, foi isso então, a filiação de Datena ao PSB, agora aguardar os próximos passos. O que você achou? Deixa aí nos comentários e também compartilhe esse vídeo e deixa o like.